No ar, Radar de Notícia. E nosso convidado hoje é o vereador Edmilson Souza, o líder da oposição. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. O senhor, como líder da oposição, está perdendo espaço, hein? Na verdade, mas eu fico feliz, é uma boa perda de espaço. Na verdade, outros vereadores também têm utilizado a tribuna para apontar os problemas que a cidade vive. Então, esses reforços eu acho que são importantes para a oposição e para que a gente consiga criar na Câmara um clima de debate real, né? Porque nós, os 7 vereadores do PT, acabamos, muitas vezes as pessoas dizem, porque eles são do PT, eles estão falando. Então, outros parlamentares de outras agremiações partidárias, é importante que participem lá dos debates, como tem acontecido. Você vai dar mais para combate que debate, hein? Na verdade, o clima ontem ficou, a temperatura acima do normal, muito tenso e muito quente, né? Como é que é, o Rodrigo? Falou em bandido? Ontem teve lá bandido, vai tomar pi. Rapaz, espera aí, o Rafa Zamproni se desentendeu com o vereador Moreira? Porque na realidade o vereador Moreira ontem ele quis dar uma de líder do governo. Eita. Ele ontem pedindo para todo mundo esvaziar a sessão e tal, e o Rafa Zamproni não gostou muito dessa atitude e até questionou o Eduardo Carneiro, perguntando quem era o líder de governo realmente na casa, se era o Carneiro ou se era o Moreira. Moreira, aliás, Moreira, vai um pouquinho mais devagar. Eu sou obrigado a concordar com o vereador. Rafa Zamproni, você chegou agora na casa, vai devagar. O Moreira chegou agora. Exatamente, chegou agora, vai devagar. E não é tão qualificado assim para bancar o líder do governo. Exatamente. Agora, ontem, vereador Edmilson, nós tivemos atritos, principalmente do vereador Eduardo Barreto. Ele foi visto semana passada na Casa Branca, parece que a conversa com o prefeito Guti não foi das melhores, não houve acordo. E ontem ele demonstrou que na tribuna é grande, hein? Na verdade, e ontem eu até fiz questão durante o meu pronunciamento lá, um deles, reforçar a forma como o vereador Barreto foi tratado não é a melhor forma. Na verdade, eu sou testemunha de que a moça, a senhora, a mãe que estava lá, Micaela, ela não foi levada por ele. Eles se encontraram casualmente lá, o vereador tentou ser solícito ao dizer, olha, se a senhora quiser eu posso intermediar para que a senhora converse com os vereadores. Num primeiro momento ele pediu para uma conversa com os vereadores. Na sala da presidência. Isso, na sala ou numa outra sala ali do anexo. Isso não foi atendido, enfim. Então eu sou testemunha para dizer que ele fez ali de boa fé, cumprindo o papel dele de vereador. O que me estranhou foi uma revolta muito grande, principalmente da liderança do governo, para impedir que a moça falasse. Vereador Carneiro. Eu acho que é desnecessário. Óbvio, depois o doutor Eduardo Carneiro, o vereador, acabou dizendo, não sou contra, eu tenho uma opinião médica sobre isso. Mas eu acho que a casa tem o direito, e já que a munícipe, que é uma mãe de 2 crianças, que está internada, que tem toda uma situação ali, ela deveria ter falado já bem no começo. Eu acho que a gente teria feito um acolhimento melhor, e não passar aquele vexame que nós passamos lá, quase 1 hora ali de conversas de bastidores para decidir se uma pessoa que está passando por uma situação muito grave teria o direito a falar ou não. O vereador Anistaldo, que estava presidindo a sessão, vacilou também, né? Ele deferiu o pedido, mas não concedeu a fala. Porque ele suspendeu os trabalhos, quer dizer, não foi para a ata, não foi para a TV Câmara. De certa maneira ele restringiu a repercussão, né? Exato. Porque na verdade se leva ao pé da letra a questão do regimento suspendendo os trabalhos. Mas nós já tivemos em outras oportunidades onde você faz o convite para a pessoa falar e continua rolando a sessão normalmente e consta na ata. Há precedentes perigosos ali. Agora, em defesa só do vereador Carneiro, eu entendi a explicação dele. É lógico que o juiz, ao conceder essa liminar, esse tratamento home care, que é um tratamento em casa, né? A intenção foi das melhores, mas tecnicamente eu entendi que não é possível. Não dá para você montar uma UTI aí na casa da pessoa. Então, tecnicamente, eu entendi a defesa dele. Não, mas aí tem uma outra situação. Este questionamento ele tem que ser feito no âmbito do judiciário. Inclusive, é comum que a parte interessada, no caso a prefeitura, um dos procuradores designado para isso, faça uma visita pessoalmente com uma autoridade médica ao juiz, para tentar mediar esse conflito. O que não pode é simplesmente dizer nós não vamos atender e não vamos descumprir. Este é o risco. Exatamente, porque chega um papel lá na frente do juiz, uma criança precisa de atendimento home care, lógico que o juiz vai deferir. Qual juiz vai ser desumano?
Então, Pedro vereador, ontem eu conversei com a Micaela, a mãe dessas duas crianças, me pareceu uma pessoa muito esclarecida, não sei se vocês tiveram a oportunidade. Eu ouvi. E até perguntei se ela não temia realmente, se essas crianças fossem transferidas para casa, o risco de vida. Boa pergunta. Ela disse que não, que estava ciente, que estava tranquila, que tinha consciência que as crianças, filhas dela, conseguem sobreviver desde que essa home care seja mantida em casa. Não é um serviço barato, eu acredito que não é nada menos aí do que 50 mil reais por unidade. Detalhe, ela precisa de 2 unidades, mas ficou meio mal explicado. 100 mil reais. Ela precisa de no mínimo 100 mil reais aí. Como o vereador falou, Pedro, é uma questão que deve ser muito mais debatida. É um problema que tem que ser resolvido, isso é fato. Mas a mãe, com toda a sua autoridade, ela não tem a capacidade técnica de definir, né? Ela está envolvida emocionalmente também no caso. Ela quer, lógico. Isso é fato. Concordo com o vereador, tem que ter uma avaliação técnica nisso. Então, mas eu acho que o que pesou também na fala da Micaela ontem, da mãe dessas crianças, também é a situação que ela encontrou as filhas no hospital. Então, se o hospital tem todas as condições, é natural que a mãe opte também por dizer, olha, vamos ver se eu consigo atender melhor em casa ou atender aqui. A busca dela por esse serviço em casa tem muito a ver com o início da fala dela. Ela disse, eu encontrei colchões rasgados, eu encontrei os equipamentos enferrujados, um atendimento que ela não considerou adequado e nem eu consideraria, e acho que qualquer pai, qualquer mãe teria a mesma opinião que ela. Então eu acho que também tem esse peso, né? Concordo. Será que a estrutura que está lá, ela que é a mãe que tem acompanhado diariamente as filhas, será que a estrutura é a melhor? Será que dá uma tranquilidade para ela? Eu acho que falta um entendimento aí entre o corpo clínico da Secretaria de Saúde e o judiciário, tem que chegar a uma conclusão, né? Se a liminar é o melhor caminho realmente. Agora, Rodrigo, o vereador Carneiro e o Barreto se desentenderam? Se desentenderam de forma bastante veemente lá, depois até tiveram uma discussão um pouco mais forte ali dentro do plenário, exatamente por causa de algumas palavras que foram proferidas pelo vereador Eduardo Carneiro. Em determinado momento passou lá, passou lá dentro da casa nervoso, bandido e tal. O Barreto foi tirar algumas explicações, parece que se acertaram depois no segundo momento. E exatamente eu queria te perguntar com relação a isso, Edmilson. Nós acompanhamos a política há muito tempo e disputa política, discussões políticas são muito normais. Mas as coisas estão virando meio pessoal ali na Câmara em algumas situações, eu tenho percebido, não? Não, e você veja, eu como líder da oposição, todas as disputas que nós fazemos ali é em cima de fatos muito concretos e nunca pessoais. Eu particularmente não tenho nada contra o secretário de saúde, me parece ser uma pessoa bem intencionada, não é algo pessoal contra o doutor Sérgio Neves ou contra qualquer outra pessoa da equipe dele. O problema é que nós como vereadores temos verificado, principalmente eu que sou líder da oposição, um aumento preocupante do ponto de vista das reclamações que se avolumam e de algumas ações que foram tomadas. Por exemplo, o fechamento do PA Paraíso foi fechado sem um planejamento, vamos ser sinceros. Agora, ontem eu li na tribuna um documento que o chefe de gabinete do prefeito manda para o padre que liderou uma comissão, o padre Pellegrino, que atua ali naquela região, onde ele manda um documento onde ele relata que o prédio tem um comprometimento estrutural. Um laudo feito por um engenheiro da Defesa Civil. Esse comprometimento estrutural se deu depois que foram removidas paredes pela prefeitura, após o fechamento das atividades. Então, ou seja, eu acho que existe aí um descompasso entre a equipe técnica da Secretaria de Saúde, as vontades que o núcleo do governo tem, tomar decisões muito para jogar para a torcida, que foi isso que aconteceu, vamos ser sinceros. Fechar o PA Paraíso foi para dizer, não, nós vamos abrir o Cumbica e dizer que a gente fez alguma coisa, e está errado essa forma. Você não pode criar um atendimento numa região tirando de outra. Mas há uma verba para a UPA Paulista, né? Para a UPA Paraíso, perdão. Há uma verba da vereadora Janete. Existe uma verba para aquele local onde a Caixa Econômica ainda não fez a liberação. E pode ser que não libere, se ela não entender que as condições objetivas ali são reais. Hoje, por exemplo, será que a Caixa, se ela souber desse comprometimento estrutural, ela vai investir os 2,5 milhões, 2 milhões e alguma coisa que tem lá, numa área que talvez, num local que talvez não se resolva o problema? Eu tenho dúvida. Eu sou sempre da opinião que é melhor derrubar e começar do zero. Tentar adaptar. E veja, por que nós fugimos do debate pessoal, das questões pessoais ou contra o líder de governo, isso e aquilo. Eu disse ao líder de governo que há uns 4 meses atrás eu estive com essa comissão de moradores na secretaria e nós temos a 200 metros da unidade
uma área livre de 5.000 metros quadrados, com entrada para 3 ruas, fora da avenida, está na rua de trás. Então, ou seja, para que nós precisamos do atendimento na avenida? Dificulta a entrada de ambulância, a saída, a chegada de pacientes, a questão tem um ponto de ônibus bem próximo, que acaba os ônibus ali, criando dificuldade. Por que não se negociou, que é uma área que teria o empreendimento de prédios e está ali meio parado há muito tempo, tem disputas, por que não se negociou, inclusive, permutar as áreas? E só lembrando, essa área mais valorizada do ponto de vista comercial, por uma área maior que atenderia melhor, e você poderia ter começado a iniciar as obras nesse terreno que é plano. O próprio vereador Carneiro reconheceu que foi um erro fechar o PA Paraíso e sem cronograma. E só lembrando, né, vereador, dia 17 próximo agora completa 6 meses de fechamento do PA Paraíso. Eu quero que o senhor responda isso aqui, ó. Líder do governo acusa a oposição de obstruir sessões e prejudicar a cidade. Olha, na verdade, eu acho que o vereador Carneiro, com todo o respeito que eu tenho a ele, quem está prejudicando a cidade é o governo que ele lidera. Somos nós. A cidade vem sendo prejudicada com o fechamento não planejado do PA, a cidade vem sendo prejudicada porque ela está cheia de buracos para tudo quanto é lado, a cidade está sendo prejudicada porque até agora não resolveu o problema da iluminação pública. São esses os problemas da cidade que não passam pela Câmara. Não precisa de autorização da Câmara para poder tapar os buracos da rua, vereador Carneiro. Não precisa da autorização da Câmara para resolver os problemas da saúde. Mas eu sei o que diria o vereador Carneiro. Ele vai dizer, por que o PT não fez em 4 mandatos? Não, mas nós fizemos. Inclusive as 2 UPAs que eles inauguraram foram feitas pelo PT. O PT fez muito. A do Paraíso que tinha emenda. A do Paraíso tinha emenda, com um trâmite do governo federal muito lento. Nós pegamos uma transição de mudança de governo para o governo Temer, onde diminuiu a intensidade e a valorização do contato com as prefeituras. Você tinha o Ministério das Cidades muito imponderado, tanto nos governos Lula como Dilma. Com a entrada do Temer, até com o discurso de que temos que cortar, ele perdeu a importância. Então essa demora se dá por conta disso. O vereador Edmilson, o senhor me dizia ontem nos bastidores que aquela antiga área da Microlite, né? Onde se fabricavam as pilhas Rayovac, é uma área contaminada, pelo que a gente conhece há muitos anos, né? E agora vai abrigar um empreendimento residencial, é isso? Eu fiz um requerimento de informação sobre isso. Primeiro, já me estranhou, Pedro, que foi autorizado a demolição lá. Você vai demolir e esse material produzido com a demolição vai ser levado para algum lugar. Entendeu? Senão vai virar um grande lugar irregular de depósito de lixo naquele local, que é mais perigoso ainda. Quando se fez a demolição, tem uma autorização para isso. Sim. Eu quero saber quem deu autorização e com que base se deu autorização. O solo, de fato, que às vezes a gente se surpreende porque a gente acha que foi uma secretaria que deu, às vezes é outro secretário que deu, entendeu? Assistência social. Às vezes, neste governo tudo pode acontecer. Então lá, de fato, os moradores estão preocupados. Não sei se todo mundo sabe, a antiga Rayovac, Microlite, ali na região, ela passou nas últimas décadas, depois que fechou as atividades da empresa, por um monitoramento. Então tem vários pontos de perfuração no solo, onde se faz coleta de tempos em tempos, inclusive dentro das casas do entorno, das residências do entorno da empresa. O que nós estranhamos é essa velocidade com que se conseguiu aprovar. Mais do que isso, a demolição já foi feita e vai se começar obras, ao que tudo indica, de torres, que é o que os moradores dizem. O meu requerimento vai trazer informação mais precisa. Mas sim, considerando que sejam torres, quando você tem uma contaminação diária e essa contaminação passa muito tempo, não significa que você pode fazer qualquer atividade comercial lá. Não. Você vai ter que fazer perfurações mais profundas, você vai ter que tirar esse material do solo e vai ser levado para onde? É essa a minha dúvida. E fora, projetos irresponsáveis como esse, vamos pegar o caso do Center Norte em São Paulo. O Center Norte era um antigo lixão e nunca poderia ter sido construído ali absolutamente nada com grande circulação de pessoas. Foi feito um shopping em cima. Até anos atrás teve que paralisar as atividades e exigir uma tubulação especial para poder tirar o gás que estava brotando ali do chão, né? Aqui em Guarulhos nós temos 2 exemplos. O Clube Parque ali na Vila Augusta, né? O Frangalanza. E ali também, na Mãe dos Homens, qual é a Alegria ali? Não sei se é a Alegria, mas nós temos uma escola também com problemas lá na São Rafael, ali no Itapejica também, nesse caso, que já gerou muitos problemas. Não, e lembre-se daquele caso que
o governador do estado tentou transferir famílias aqui para a divisa com Itaquá e depois se percebeu que o solo era bem contaminado. Então isso é muito grave, porque vai alterar totalmente a vida das pessoas ali. Se eu não estiver enganado, eu acho que o então prefeitor meu tentou usar essa área da microlite para fazer uma repartição pública e foi negado também, né? Não, na época foi, que eu me lembro, foi o secretário Miguel Chueri, Isso. na gestão, se eu não me engano, na primeira gestão do Eloy. fez um estudo lá para poder utilizar para transferir algumas secretarias. E o sindicato foi para cima, não foi isso? Exatamente. Bem, obrigado, refrescou minha memória. Há uma crítica aqui, vereador Edmilson. Maurício Lemes, ele pergunta por que o PT deixou o esporte de Guarulhos com os equipamentos abandonados. Olha, eu concordo com ele que, na verdade, a política de esportes andou pouco. Isso eu não vou esconder, é uma questão que eu falo, inclusive, em reuniões internas nossas. Eu acho que a gente poderia ter tido mais prioridade. Agora, eu só quero lembrar ele que mesmo a gestão anterior, não tendo assim uma proposta muito efetiva para o esporte, a atual conseguiu piorar, o que já era ruim, na minha opinião. Na minha opinião, hoje nós temos, exatamente qual a política de esportes que nós temos na cidade? É muito pouco, é muito residual. O vôlei do Corinthians. Entendeu? Então, ou seja, eu acho que ele tem razão na crítica, mas eu gostaria de reforçar que quem veio depois de nós com uma proposta de mudança e de alteração, até agora, metade do governo e nada efetivamente foi feito. Aqui o Antônio Luiz do Vale, ele é conselheiro, né, da saúde. Ele diz que em relação ao PA Paraíso, é um prédio em péssimas condições de uso para atendimento à população. Esse projeto de reforma já existe desde 2008. Eu não sei, reformar, eu acho melhor derrubar e sair do zero. Eu até concordo com o Antônio Luiz do Vale, eu sou da região, já frequentei muito lá o PA Paraíso, em condições ruins, mas era o único equipamento que tinha para atender a população em determinadas situações. Mesmo ruim... Ruim com ele e pior sem ele. Exatamente, hoje são milhares de pessoas lá que tem que recorrer, e às vezes nem todo mundo tem veículo, nem todo mundo, parece surreal, nem todo mundo tem R$ 4,70 para pagar uma passagem de ônibus para se deslocar até uma UPA Paulista ou Hospital Geral. O Eduardo faz outra crítica aqui, vereador Edmilson. O Eduardo Jardim City, o que vocês fizeram em 16 anos? Bom, olha, difícil. A lista é longa, eu precisaria de uns 3 programas, só para refrescar, ele que é do Jardim City, para falar da região dele. Tá, nós tínhamos ali o antigo motódromo, que era uma área abandonada, que foi construído uma praça, um parque e um centro de educação ambiental. Estou falando da região dele, mas se ele quiser eu falo de outros lugares também ali na motódromo, nem lembrava aquele... Era motódromo Rafael Tomeu. Era do Julinho Pompeu. Lembra? Do Julinho Pompeu, que era o padrinho dessa obra aí. Eu lembro do antigo... Não, autódromo não chegou. Não autódromo. Você sabe que uma época inventaram fazer um motocross dentro do Bosque Maia? Você sabia disso? E aí? Não, deu uma encrenca. Eu acredito. Ô vereador, vamos dizer o seguinte, vai. Como é que o senhor vê hoje a oposição dentro da Câmara? Nós temos 7 vereadores do PT. Podemos contar agora o Barreto, o Paulo Roberto, o Acácio? O Acácio ontem falou que já era. Não tem retorno? Saiu também lá ontem, praticamente aos gritos. E o Toninho da farmácia está remediado? Ontem eu falei com o vereador Toninho e tal, ele tinha, inclusive ontem, um dos requerimentos, questionando o governo sobre a questão da gerir era do Toninho, né? E nós discutimos. Mas ontem me surpreendeu também, positivamente, com alegria, o vereador Sérgio Magno, que usou 4 vezes seguidas a tribuna e tal, para discutir requerimentos. Então, acho que esse grupo está criando um corpo aí grande. O que chamou a atenção antes nas redes sociais foi o vereador Sérgio Inovação. Ele compartilhou a live do Barreto criticando o governo. Te mandaram um print, hein? Te mandaram um print, hein? Vereador, eu tenho visto lá nas sessões, aí, quando encontro alguns vereadores, há um novo mantra. Os vereadores, eu fui eleito, eu tenho um mandato, eu não sou funcionário de ninguém. Como é que a senhora avalia isso? Esse discurso ele tem que partir para coisas mais práticas, né? Na verdade, quando a gente vê um projeto, por exemplo, da iluminação pública, que era um projeto que mereceria mais debate, acabou se votando fielmente uma grande quantidade da base do governo, que garantiu a aprovação. Eu acho que a base hoje passa por uma dificuldade que é a seguinte, Pedro. Às vezes o vereador pode estar até descontente com o governo,
mas quando ele vê obras na sua região saindo e o governo realizando e fazendo, essas críticas diminuem, porque é natural. A pessoa fala, olha, eu quero estar aliado com aqueles que estão trazendo benefício para a minha comunidade, para aquele meu eleitorado. O que a gente vê hoje é qual vereador na Câmara a base dele está sendo atendida. Que ele consegue dizer, ir para a tribuna e falou, olha, aqui se resolveu os problemas. Você vai ter uma dificuldade grande de indicar um dos 34 vereadores. Era uma característica do governo Tomeu, né? Sim. Ele conseguia agregar os vereadores porque fazia obras nas regiões dele. No bairro você dizer que... E nós sofremos com isso. O governo Tomeu, nós fomos de oposição com 4 vereadores. Verdade. E inclusive no meio do caminho perdemos um, porque o vereador Adilson Pacheco era de uma região, ele foi bem votado. Imagina, na época ele teve mais de 3 mil votos, na época, no São João, e o Adilson foi muito sincero e muito correto com o PT. Porque o Adilson disse o seguinte, olha, eu não tenho condição de continuar mais no partido, porque as pessoas do meu bairro, da minha região, estão me cobrando obras. E como eu não sou da base de governo, eu não consigo essas obras. Então, ou seja, o PT fez oposição e a gente sabia que exatamente onde a gente tinha nenhum tipo de atendimento era feito. E se eu não estiver enganado, depois no governo Tomeu, o PT caiu de 4 para 2 vereadores, né? Diminuímos, exatamente. Mas esse governo Guti, ele começou com questão de zeladoria. Só zeladoria não resolve o problema. A pessoa quer ver algo mais palpável. Mas a questão da zeladoria da cidade, eu não acho que deva entrar como... Nesse pacote. Nesse pacote. Eu acho que tem que ser feito. Você concordar que a rua tem que estar suja, na verdade tem que ser feito. Não, é algo que... É o básico. Não há o que fazer. Tem muita gente que fala, isso define muito o humor da população. Óbvio que define. Entendeu? Agora, o que a gente vê? Não adianta pegar um canteiro central da Tiradentes, na região mais central do centro expandido, e refazer ele inteiro e não estar atento no que está acontecendo nas praças da cidade. O desgaste está na saúde e na educação, então. Eu diria que o desgaste maior e mais visível são nessas duas áreas, mas eu acho que o desgaste hoje ele está pulverizado nas diversas áreas. O rapaz que nos perguntou aqui, o ouvinte, sobre a questão do esporte. Tem um desgaste grande no esporte. Se você for para a cultura, tem um desgaste grande na cultura. Se você for para a discussão de coisas que parecem menores, políticas menores, as pessoas estão descontentes. Esse final de semana eu conversei com alguns esportistas, Pedro, e me falaram, rapaz, nós sabíamos que sentiríamos falta do Wagner Freitas. Não brinca, Estou te falando. não brinca. Alguns esportistas falando. O Mazinho do Grupo Uva, na época do PT, tinha remédio. Ele está perguntando, vereador, se na época do PT havia remédio na rede pública. Havia, né? Mais do que agora. Se ele lembrar, ele não vai ver nenhum tipo de reportagem de grandes redes como a TV Globo mostrando as gavetas totalmente vazias de remédio. Pedro, por favor, bom dia. Perguntar para o vereador Edmilson se ele sabe como está a questão do transporte escolar. Ele estava nos apoiando e queria saber se ele tem notícias. Então, a questão do transporte escolar é uma boa pergunta, porque eu estou dizendo do descontentamento em várias áreas. O transporte escolar, ele sempre foi realizado por autônomos, um serviço bem avaliado, um serviço onde tinha um contato constante da família com o transportador, são pessoas preparadas e que faziam isso. Na verdade, na troca de governo agora se resolveu mudar o sistema. Não, nós vamos agora, no primeiro momento, se dizia de contratar uma empresa para poder realizar o serviço de transporte. Como isso, não, agora vai melhorar porque vai profissionalizar, sem conhecer os transportadores. Os transportadores são autônomos, com contratos individuais, mas com um serviço extremamente bem avaliado. A própria equipe, depois nós conversamos, a equipe que está hoje na Secretaria de Educação nos relatou isso. O que aconteceu? Na verdade, se procurou fazer dessa forma, não deu certo, os contratos venceram, tiveram que fazer contratos emergenciais que vão até, se eu não me engano, no mês de setembro, e a licitação que foi colocada na rua foi questionado no Tribunal de Contas do Estado e ela foi suspensa. Então, ou seja, algo que estava funcionando bem, a troca ficou pior. Na questão da coleta do lixo, já falamos várias e várias vezes, vocês também aqui. Era algo muito bem avaliado e hoje já começa a ter muitos questionamentos sobre a forma como está sendo feita, a questão do atraso, a questão, várias ruas, o chorume, que é aquele líquido que vaza e fica dentro do caminhão, está vazando pelas ruas, ninguém consegue tirar aquele mau cheiro depois, principalmente num tempo sem chuvas. Isso não acontecia anteriormente por conta de uma manutenção que tinha. Então, ou seja, piorou a qualidade de atendimento.
Piorou. Hoje nós temos a cidade crescendo, a cidade se desenvolvendo, e nós temos notícias de vários fechamentos, como eu falei na tribuna, de linhas de ônibus, cancelamento de linhas, e essa linha não existe mais. Esse cancelamento é a bel prazer do secretário? Me causa estranheza isso. Sempre que um gestor público toma uma decisão que não agrada a maior parte da população, ele diz que foi uma decisão técnica. Mas ele nunca apresenta um relatório. Então ele diz, não, tecnicamente nós fizemos isso, fizemos aquilo. O transporte na cidade é um transporte que tem muitas críticas, a começar pela tarifa, uma das mais caras do Brasil, e quando você mexe numa linha de ônibus, você muda toda a rotina. Quando você mexe, quando você fala que não vai existir mais, que as pessoas vão ter que andar e caminhar um percurso maior, é triste. Vou dar um exemplo, Estrada do Caminho Velho. Estrada do Caminho Velho tem o terminal de ônibus Pimentas embaixo, é aquela que vai sair lá na universidade. Certo. Lá nós recebemos o Brisa, o Duna, sei lá, vou chutar aqui uns 4 condomínios, ou mais, conjunto de prédios do Minha Casa Minha Vida. Para as pessoas pegarem um ônibus, elas, dependendo da linha, elas têm que descer até o terminal. As pessoas falam, mas você mora do lado do terminal. Só que o do lado não é bem do lado. Para quem tem duas crianças, para quem tem que levar uma criança no colo, ou seja, o natural seria que as linhas fossem remodeladas para aquela região, com a inauguração, inclusive, agora, o ano passado, das novas unidades. Não foi feito. Vereador, só para finalizar, como é que está a situação do PT com 7 vereadores na disputa pela presidência da Câmara? Olha, qualquer grupo político que tenha 7 vereadores, ele vai ser fundamental na disputa. Eu não digo nem para ganhar, porque com 7 vereadores nós não ganhamos. Mas pode ser um fiel da balança. Eu ouço dizer que já está decidido, que já tem presidente eleito, que já compraram o terno, já está tudo certo, só está esperando a hora. Eu, particularmente, acho que começou muito cedo. Eu acho que essa disputa de dizer isso foi muito cedo. Nós ainda vamos até o final, a última sessão, lá para o dia 15 de dezembro, que vai decidir essa questão. O PT não discutiu isso de forma organizada ainda. Quais os rumos nós vamos tomar. A minha opinião particular é que é muito difícil o PT descarregar os seus votos numa candidatura que venha com a bênção do governo, porque nós somos oposição. Como é que eu vou votar, por exemplo, no líder do governo para ser presidente da Câmara? O Carneiro. Então, ou seja, eu não tenho nada contra o Carneiro, talvez possa até ser um bom presidente, mas a gente precisa de um presidente que tenha mais independência em relação ao executivo. E se ficar Jesus e Carneiro? Olha, entre a cruz e a caveirinha. Nós temos dificuldade. Aí tem gente que fala, não, mas sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. O vereador Sebastião Alemão foi presidente da Câmara e ele era oposição ao governo do Eloy Pietá. Entendeu? Ele conseguiu mais votos, nessa época o Kise que disputou, o Kise dormiu presidente e acordou vereador só, e o Alemão saiu na frente e tal, e ganhou a presidência da Câmara. Não significa que foi ruim para o município. A relação entre o Eloy e o Alemão foi uma relação boa. Boa não de subserviência. Não. Não foi de subserviência dizer, olha, manda a pauta que nós não. Fazer a cidade andar. Como foi a relação entre o Pietá e o Tomeu, né? Sim, não foi uma relação... O Tomeu não reclamou, não. Não foi uma situação de travar e nem uma situação de subserviência. O que nós vimos na Câmara, inclusive ontem, veja a interferência que causa. Se você tem um presidente ali que tem independência, ele pode até votar com o governo e tal, mas se você tem um presidente com independência, imediatamente ele vai tomar a decisão dele de dizer, nós vamos ouvir essa moça e acabou. Agora é o seguinte, você vê, infelizmente, o presidente toma uma decisão de passar a palavra e vem uma interferência do líder do governo para dizer, olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E mais, eu até chamei a atenção com todo o respeito que eu tenho pelos vereadores que são membros da Comissão de Saúde da Câmara. Entendeu? A Comissão de Saúde da Câmara tem que ser a primeira a ir para a tribuna e dizer, olha, isso é um caso que nós vamos estudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos marcar reunião, vamos ligar para o prefeito, vamos ligar para o secretário e tal. Precisa o líder do governo que disse, olha, a Comissão de Saúde vai acompanhar o caso. Verdade. Então, seja algo... Foi perceptível ontem que o líder do governo, o Carneiro, estava pressionando o Anistaldo, né? Que estava na presidência da Câmara, né? E, curiosamente, porque o presidente ontem, o titular, o Eduardo, ele não compareceu, né? Aí sobrou para o pastor Anistaldo. Mesmo essa questão de vice, você veja, a gente votou a presidência da Câmara, eu fui candidato, tivemos os 7 votos e perdemos a eleição.
Mas mesmo essa questão da composição das comissões e da própria mesa de direção dos trabalhos tem que se pensar bem, porque você veja, você tem que compor de acordo com as forças que o Legislativo tem. E não foi isso que foi feito. Espera um pouquinho só, Rodrigo. Está chegando uma mensagem aqui, a produção me pegou, né? Gabi Blume, compreendo a disposição do nosso prefeito, mas estamos encontrando dificuldades para tentar intermediar questões como a entrega dos uniformes e sobre a desapropriação de uma etnia na cidade. Vereador Edmilson, pode nos ajudar? Que etnia seria essa? Na verdade, nós temos um problema com um grupo de indígenas na região do Cabo Sul, que tem sofrido lá, não sei se ela está se referindo a isso. O que eu tenho conhecimento é uma negociação com a DERSA, porque eles estão numa área que é municipal, uma parte é da DERSA e tal, então tem um problema grave desse lá. São índios guarus, né? Não são. Porque na verdade existe uma migração, né? Natural de tribos que vêm para outros lugares. Mas não são guarus. Infelizmente não são. Porque... Ok. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado, estou à disposição mais uma vez aí para... Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. 7h46, um rápido intervalo.